Boa noite, minhas consultoras maravilhosas. Boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Me digam se estão me vendo, se estão me ouvindo. Estou aqui invadindo o quartinho da Laura para dar essa aula. É o que me resta, né? Bem, deixa eu abrir o chat aqui. Gi, te coloquei já como co-host, vou te pedir para ir admitindo o pessoal, porque hoje eu vou ser bem pontual na nossa aula, já vou começar rapidinho, tá? Para a gente não perder muito tempo, tá? Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Desejo que vocês estejam bem, que vocês estejam seguras. A situação aqui no nosso estado está bem complicada. Estamos em bandeira preta, com iminência de lockdown. Muitas pessoas que eu conheço já, enfim, infectadas. Eu não sei porquê, mas eu não peguei ainda. Não sei como. Mas desejo que vocês estejam todas bem e protegidas, né? Dentro do possível que a nossa função também permite, né? Eu já vou iniciar, hoje a gente vai falar sobre... vou retomar um pouquinho do que a gente já falou, né? A gente já falou lá na primeira aula sobre o que a gente pode fazer, a definição dos serviços que a gente quer atuar, né? Como consultoras. A gente aprendeu também a transformar esses serviços em soluções para os clientes. Aí depois a gente aprendeu um pouco mais sobre construir o seu portfólio de trabalho, que é uma ferramenta muito importante para que a gente possa se apresentar para esses clientes, né? Mostrar as nossas soluções, mostrar um pouco da nossa trajetória. Depois falamos um pouco mais sobre marketing e na última aula mais direcionado ao funil de vendas, né? Explicamos um pouco mais sobre isso para orientar melhor a criação de conteúdo de vocês e o posicionamento nas redes, tá? Pensando nessa jornada, então, e que tudo tenha dado certo e vai dar, né? Seguindo essas orientações, a gente vai chegar ao momento em que a gente vai começar a receber o retorno de fato, dos interesses, né, desses clientes em conhecer mais o nosso trabalho. E aí entra o momento que a gente precisa mostrar o nosso trabalho, entrar em negociação, marcar uma agenda com esse cliente de fato, tá? Então, você pode ter feito... Esse interesse acaba surgindo do canal que você decidiu atuar. Pode ser que você tenha feito uma prospecção ativa, né? Você pode ter entrado em contato com o cliente, você pode ter feito uma sequência de e-mails, você pode ter feito postagens lá no seu Instagram, você pode ter feito, enfim, as mais diversas formas de prospecção, né? E aí chega um momento que você recebe um retorno no seu e-mail, você recebe lá uma mensagem no direct do seu Instagram, você recebe um WhatsApp, você recebe o contato de alguém que te indicou, ou mesmo você está lá no seu dia a dia conversando com as empresas das quais você é cliente sobre coisas que você identificou relacionadas à gestão de pessoas e as pessoas, de fato, querem falar com você sobre o que elas estão enfrentando, querem conhecer o seu trabalho, tá? Então, nesse momento do interesse... como que eu atuo, tá? Eu vivo até, a Veronilda falou que já fez uma outra formação de consultoria de RH. Gente, eu nunca fiz nenhuma outra formação de consultoria de RH. Tudo que eu estou ensinando para vocês, eu aprendi muito mais com pessoas fora do mercado de consultoria e agreguei tudo para essa função, para essa atuação, e estou ensinando aqui o que funcionou na prática mesmo, tá? Então, como eu atuo nessa questão do interesse? E as pessoas normalmente vão nos chamar e vão dizer, tenho interesse em uma proposta de consultoria. O que você vai fazer? Você não vai sair desesperada enviando uma proposta de consultoria sem pé nem cabeça, que você não sabe nem o que o cliente está precisando. Nós não somos esses tipos de consultores e a gente não está desesperada. Então, o que eu costumo fazer? Sempre que vem esse primeiro contato, ele vem muito superficial. Tenho interesse num projeto, quero conhecer teu trabalho, preciso de tal coisa. E aí eu acabo respondendo sempre, seja direct, seja e-mail, seja qualquer coisa, tá? Eu sempre respondo assim, fico muito feliz pelo seu contato.
Aí eu entro para a parte da sondagem. Pode me falar um pouco mais sobre a tua necessidade? Aí é o momento que a pessoa vai dizer, porque eu estou com um problema aqui na empresa, porque eu preciso implantar tal coisa, porque meus líderes não sei tal coisa. Beleza, mas esse é só para você ter uma ideia do que você vai enfrentar, ou qual é a dimensão do trabalho, e se de fato faz sentido para ti. Porque às vezes as pessoas podem te pedir um contato para fazer uma coisa que você não tem como solução. E esse é o momento de você direcionar esse cliente. Esse cliente está dentro das soluções que eu vou atuar, ou eu posso direcionar ele para alguém, tá? Eu até preciso dar uma olhada lá no... Eu vi vocês falando, tem um pessoal fazendo revisão de currículo, né? Eu vou dar uma olhada em quem está fazendo esse trabalho, porque eu preciso indicar para alguns clientes meus. Então, vem aqui a questão... Eu recebo direto direct. Essa semana eu recebi, estava olhando agora meus directs. Você faz simulação de entrevista por competências? Você faz revisão de currículo? Pode me indicar alguém? Eu não faço esse tipo de trabalho. Então, se eu não pergunto o que ela quer em relação à consultoria, eu posso estar marcando uma agenda, posso estar perdendo meu tempo com um cliente que eu não vou atender. Então, esse é o momento da gente fazer a sondagem e entender um pouco mais do que ele está esperando desse meu trabalho, tá? Aí depois você deixa ele falar lá do problema, e aí quando eu recebo esse problema, eu digo, bacana, que bom que você me procurou, né? Aí eu vou partir para marcar a agenda. Aí eu sempre digo assim, escuto esse problema, ou leio normalmente, né? Porque eu não estou no telefone, eu nunca fechei. Eu fechei uma consultoria por telefone, para não dizer que eu nunca fechei, foi uma só. Mas o restante todo acaba sendo WhatsApp e e-mail, né? Ouvir, então, esse retorno do cliente, do que ele está enfrentando, qual o problema que ele tem, aí eu já encaminho para a agenda. Eu digo, beleza, a gente pode marcar um horário para eu entender um pouco mais sobre isso e conseguir te apresentar as minhas soluções? Então, o que eu quero com essa agenda? É uma agenda sem compromisso, onde eu quero entender um pouco mais sobre o seu problema e te apresentar como eu posso te ajudar com ele. Aí encaminha para a agenda. Essa agenda vai ser marcada online ou vai ser presencial, tá? Eu não envio, eu por prática, tá? Não envio nenhum material meu de portfólio ainda. Mas pode ser que ele te solicite um material de apresentação já, alguma coisa, então você vai enviar o portfólio que a gente criou, mas sempre sem preço. Sempre sem preço, a não ser que em algumas situações específicas que eu vou falar mais para frente. Mas a apresentação do portfólio não tem preço, tá? Portfólio é uma coisa, a proposta é outra, não vai preço nesse portfólio, tá? Mas é uma forma dele já antecipar um pouco mais sobre o seu trabalho, conhecer com quem que você já trabalhou, né? Aí, preparação para agenda. Aí, beleza, você fez esse contato, pegou o contato desse cliente, né? E-mail, enfim, trocou lá as questões de dados, se vai ser online, se não vai ser, já fechou o dia, data. O que você vai fazer antes dessa agenda com o cliente, tá? Qual é a preparação para a agenda, eu costumo dizer. Você vai pesquisar esse cliente na internet. Você vai lá jogar esse cliente no Google, você vai ver tudo que existe. Esse é o momento que eu costumo dizer que é muito parecido com uma entrevista de emprego, na prática. Porque você tem que pesquisar essa empresa com quem você vai trabalhar, né? Então, esse é o momento de olhar para essa empresa. Joga no Google, dá uma olhada em site, pesquisa a história da empresa, se tem alguma questão no LinkedIn, se tem Facebook, se tem Instagram, como é que é o posicionamento, história, se tem a questão lá, a linha do tempo, se tem informação de colaborador, negócio, produto, tudo que você achar. Missão, visão e valores, produtos, soluções, se elas têm algum posicionamento nas redes ou se elas simplesmente não existem nas redes sociais, né? E aí, nesse momento, você vai entender um pouco mais desse perfil da empresa. Se a agenda for presencial, importante é que você adeque também a sua imagem, o seu look, né? A sua roupa, a sua vestimenta a essa empresa, né? Você não vai aparecer chinelona numa empresa que tem que precisa vender confiança, por exemplo, uma empresa que trabalha com seguros, né? As pessoas que trabalham com empresas que trabalham com seguros normalmente têm uma roupa mais formal, porque elas precisam transmitir uma confiança. Então, você vai, dentro do possível, for identificar
dessa empresa, isso vale para uma reunião, coloca talvez um blazerzinho. Então, se a empresa for mais descontraída, se for uma startup de tecnologia, por exemplo, você não vai usar um terninho. Então, adequa um pouco a sua imagem a essa empresa para que você já comece a transmitir uma imagem de que você se conecta com aquele negócio, né? De que você vai entender aquele negócio, que você não está distante, né? Aí é o momento também de você separar cartões de visita, tá? É muito comum ainda, por mais que pareça defasado, mas é muito comum que se inicie uma reunião com os donos das empresas, eles trazendo os cartões de visita deles e esperando que você entregue o seu. Então, você não vai levar um cartão só, porque você pode chegar lá, pode ter 5 pessoas esperando nessa agenda, você não sabe com quantas pessoas. Você vai levar um número adequado que dê conta de todas as pessoas, porque é horrível você chegar lá com 2 cartões e faltar cartão para alguém. Então, levem um número um pouco maior para que vocês possam entregar. Esse normalmente costuma ser o primeiro momento da agenda. Então, deixem isso separado também, não esqueçam, tá? Reservem sempre um caderno para fazer as anotações e os comentários do cliente, porque para você lembrar, né? E também para demonstrar interesse. No momento que você toma nota do que o cliente, né, o potencial cliente está te falando sobre a empresa, isso demonstra interesse naquele projeto. E também você vai precisar dessas informações para poder depois formular essa proposta. Então, sempre levem um bloquinho, o mais profissional possível. Vamos pegar aí o case da Pri, né? Da Gi, Pri, enfim, eu nunca sei como eu chamo ela. É Gi, que mandou fazer lá uma agenda, enfim, toda bonitona, porque tudo isso vai construindo a sua imagem diante do cliente. Você não vai chegar com um caderno lá de ursinhos, né? Ou coisas assim. Tomem esse cuidado nos detalhes, porque tudo é observado de fato. Você também não vai chegar lá para anotar alguma coisa com uma caneta comida em cima, sabe? Fiquem atentos a esses detalhes. Tudo constrói a sua imagem, tá? Eu não costumo levar nada impresso para essa reunião, a não ser que você tenha uma super papelaria para fazer de entrega. Você pode ter uma pasta bonitona, onde você apresente o seu portfólio dentro e entregue. Ou você pode criar algum brinde, talvez, que tenha a sua logomarca, para deixar como uma lembrança, para entregar para eles também um bloquinho de anotações, uma caneta, enfim, mas precisa ser algo bonito, tá? Você não vai chegar lá com uma pastinha, ou enfim, uma pasta plástica, onde você vai ter impresso em casa seu portfólio. Não é esse o tipo de imagem que a gente quer transmitir, tá? Então, se não for para levar num nível de qualidade bacana, melhor não levar, tá? Também é importante que vocês pesquisem o local com antecedência se a agenda for presencial, para que vocês de forma alguma cheguem atrasados, tá? Pode ter trânsito, pode ter, enfim, pode ter qualquer coisa acontecendo, você precisa chegar lá num tempo adequado para que você esteja na sala de reunião no horário marcado, não é chegar na empresa no horário marcado. Você tem todo o procedimento de liberação na recepção, aguardar aqui, aguardar ali, libera a portaria, enfim, você precisa estar dentro da sala de reunião no horário marcado, porque isso mostra compromisso, responsabilidade e respeito com o tempo daquele cliente também. Se chegar onde acontece, principalmente se for com diretoria, enfim, eles gostam, né? Eles têm essa coisa do que chegar atrasado faz eles parecerem mais importantes. Mas a gente precisa chegar no horário combinado, porque essa é a nossa primeira entrega. É toda a construção da confiança de que eles podem contar conosco, tá? Beleza, então estamos preparados. Chegou aí a questão da agenda online, que hoje é muito comum também, tá? Vai passar pelo mesmo caminho, inclusive pelo caderno de anotações, mas você vai ter que escolher uma plataforma estável para realizar essa reunião. Eu gosto muito de levar os clientes para o Meeting do Google, porque ele é gratuito, ele é estável, todo mundo tem acesso, todo mundo tem a conta do Google, não fica a função de Zoom para cima e para baixo, que as pessoas, tem gente que não gosta de usar Zoom, porque teve,
acho que faz um ano mais ou menos, uma grande quebra de dados confidenciais, então muita gente deixou de usar, desinstalou dos computadores por causa disso. E o WhatsApp acaba sendo assim, ó, a última alternativa, tá? Então, eu essa semana até tive um problema com o Google, que o cliente não conseguiu entrar na reunião. Na verdade, ele ficava silenciado o tempo todo e ele não sabia, sei lá, ativar o som, eu acho. E aí ele me mandou um convite pelo Outlook, eu acho, que desenvolveu uma plataforma de reunião lá da Microsoft também, que eu não conhecia, tá? Mas também de forma gratuita, funcionou super bem. Então, priorizem levar esses clientes para essas plataformas do Google Meeting ou da Microsoft, se for o caso, porque também passa algo mais profissional. Estamos, de fato, um olhando para o outro numa agenda profissional e não num bate-papo no WhatsApp. Mas pode ser que aconteça algum problema, né? Naquele momento, alguém não consiga conectar por um motivo ou outro, e aí você acaba levando para onde eu levo normalmente para a videochamada do WhatsApp mesmo, que hoje você já consegue incluir mais pessoas também, mas não é o cenário ideal, tá? Por quê? Porque você não consegue anotar muita coisa, a não ser que você tenha toda uma estrutura de ficar com o celular aqui preso num suporte, não é o ideal, tá? O ideal é que você esteja num computador e faça essas reuniões em plataforma. E também escolha um local bem iluminado, sem ruído, com boa conexão. A ação da ação é muito importante, porque, ó, pessoal, acho que minha internet caiu. Me digam se está ok aqui. Me deu um aviso. Tá ok? Tá. Não faço, ó, façam o que eu tô falando, não faço o que eu faço. Mas a internet é assim, algo totalmente fora do nosso controle, né? Não adianta. Mas dentro do possível, consigo uma boa conexão para isso. Desconectem alguns aparelhos para melhorar também a banda, façam um teste antes, né? Mas a questão da iluminação ela é muito importante porque o cliente precisa ver o seu rosto, precisa criar uma conexão, né? As pessoas ainda, eu noto muito pelos meus clientes, eles acabam fazendo reunião online, mas eles nunca gostam da reunião online, porque eles gostam de do corpo a corpo, de estar frente a frente, de ver se vai ter empatia pelaquela pessoa de fato, né? Eles precisam te comprar também. E o online acaba tirando um pouco disso. Então, dentro do possível, uma boa iluminação para que ele possa ver seu rosto, as suas expressões, a sua forma de se comunicar é bem importante, tá? E a questão de ruídos também, né? Que não sejam interrompidos. Claro que se tiver uma obra não tem muito o que fazer, mas que não seja interrompido pelo filho, marido, qualquer coisa do tipo, tá? Chegou o momento da reunião de fato, aí é que o bicho pega, né? Aí que a gente treme, porque assim, fazer o nosso trabalho a gente sabe fazer, a gente sabe por onde fazer, mas aí no momento de vender essa ideia, às vezes é mais difícil, tá? Esse é o protocolo que eu uso em todas as reuniões, sempre, tá? E aí a gente precisa muito contra o nervosismo de, às vezes, chegar lá numa necessidade muito doida de começar a falar e não parar mais, de se apresentar, de se vender. A gente precisa ser muito esperto nesse momento. Né? Quem demonstrou interesse foi o cliente, não é você que saiu lá. Você fez a oferta, sim, mas ele demonstrou interesse. Então, se você chegou até essa empresa, a não ser que você faça, que é uma coisa que nem se faz muito mais atualmente, você visitar uma empresa para apresentar o seu trabalho, tá? Dificilmente as empresas hoje têm agenda para receber consultores e consultorias desse tipo e nem gostam muito também quando tem que atender, fazem lá já de mau gosto, né? Mas numa situação normal em que você combinou com esse cliente e ele demonstrou interesse, eu uso esse protocolo, que é faça um quebra-gelo. Você não vai chegar lá com uma cara séria, eu preciso passar profissionalismo, tá? Aí você vai chegar lá com uma cara fechada, já vai sentar, entregar seu cartão, beleza, vamos começar a reunião. Não é assim, você precisa criar uma conexão, você precisa descontrair um pouco esse ambiente. Então, você vai ter que utilizar uma técnica de quebra-gelo, você vai ter que comentar sobre uma amenidade, você vai comentar sobre alguma coisa que você observou na recepção da empresa ou no caminho para cá, algo que você pesquisou,
Ou você vai perguntar como é que estão as coisas, como é que foi a semana, como é que está sendo o dia, né? Você faz ali um quebra-gelo para deixar essas pessoas mais à vontade e vocês já engatarem uma conversa ali um pouco mais descontraída, tá? Porque muitas vezes, através dessas conversas, você já vai saber se o cara está tendo um bom dia, se ele não está tendo um bom dia, se ele gosta de uma brincadeira, se ele é turrão ou não. Então, você vai percebendo e vai fazendo a leitura da pessoa antes de ingressar, de fato, na questão da agenda, do tema da agenda em si, tá? Mas também não perco muito tempo com isso. Eu sou uma pessoa assim, ó, eu sou muito direta e assertiva nas coisas que eu preciso fazer, é pá, pum, pá. Mas o que eu tive que aprender como consultora, que muitas vezes você vai chegar numa empresa e como eles estão enfrentando um problema, eles não sabem como resolver, eles têm uma necessidade de desabafar um pouco. Mas, antes disso, eles começam a falar de filho, começam a falar de família, do gato, do cachorro, do não sei o quê. E aí você fica ali com aquela cara que você não sabe até onde você continua aquela conversa, se você já dá um corte ali e parte para o profissional. Eu tive que aprender a ouvir e falar sobre essas coisas, porque só às vezes são coisas importantes para as pessoas, né? Falar sobre filho, falar sobre cachorro, falar sobre alguma coisa que aconteceu. Então, eu vou entrando meio que na onda ali das amenidades até onde o cliente vai chegar, tá? Mas, quando for iniciar a reunião de fato, beleza, agora iniciamos a reunião, você não começa falando. Eu nunca começo falando, é sempre o cliente que inicia a fala, tá? Ele sempre precisa começar. Por quê? Porque se você está ali, é porque ele está com alguma questão interna que ele não está conseguindo resolver sozinho, então ele te chamou. E você precisa saber que questão é essa. Você já antecipou um pouco, né? Lá naquela sondagem que eu ensinei vocês a fazerem. Então, se ficar um momento, talvez assim, meio constrangedor de um silêncio na sala, você puxa aquele assunto e diz: a gente já falou antes que você estava enfrentando tal questão. Você quer me falar um pouco mais sobre isso? Aí você deixa o cliente falando. Esse é o momento que ele diz, que assim, por experiência, ele desata a falar, porque isso está errado, porque eu não consigo fazer isso, porque meus líderes não estão preparados, porque eu tenho que fazer tudo sozinho. Enfim, aí começa a falar. Você, na posição ali de consultora, que precisa ser ética, tá? Nunca vai emitir julgamento sobre o que ele está te apresentando. Nunca. Porque você não sabe, você não tem certeza, você ainda não se apoderou da empresa a ponto de conseguir emitir uma opinião do que é certo, do que é errado ali dentro, entende? Então, você vai só ouvir, é aquela escuta ativa, deixa ele falar. E eu já vou apresentar algumas perguntas, que é o próximo item que eu ia falar agora. Faça algumas perguntas necessárias do negócio para você ir formulando na sua cabeça como a consultoria pode ajudá-lo. Então, lá no primeiro módulo, lembrem do RH, o primeiro passo, tem as perguntas lá sobre conhecer o negócio. Essas perguntas você vai utilizar nesse momento também. Você não vai aplicar o formulário nele, mas algumas perguntas eu selecionei aqui que eu considero importantes e que eu sempre faço, tá? Qual é o momento da empresa? A empresa está crescendo, a empresa está estagnada, a empresa está falindo, eu estou em recuperação judicial, eu preciso abrir uma nova fábrica, eu quero abrir 10 novas lojas, eu não sei, eu preciso saber qual é o momento dessa empresa. Então, isso é algo que você precisa perguntar. Qual é o momento da empresa hoje, tá? Que dificuldades vocês estão enfrentando em relação à gestão de pessoas, em relação ao RH, enfim. Aí ele vai dizer, não tem processo estruturado, as pessoas entram e não ficam, eu não consigo captar talentos, enfim, ele vai te dizer lá as questões que ele está enfrentando, tá? A liderança precisa ser desenvolvida para você entender o nível de preparo que tem essa gestão de pessoas dessa empresa. Porque muitas vezes, principalmente se a gente for atender pequenas e médias empresas, a única liderança qualificada dessa equipe é a alta gestão.
se for ali iniciar para os supervisores, coordenadores, são pessoas que foram promovidas internamente, não foram preparadas para essa função e não estão atendendo aos desejos dessa alta gestão. Então, perguntem também sempre qual é o momento dessa liderança, se ela foi desenvolvida, se ela tem alguma oportunidade. Quantos colaboradores a empresa tem? Isso é um número, assim, essencial para você começar a fazer de 60 colaboradores, se ela tem 500 colaboradores. Isso já vai te dar uma noção da dimensão do tamanho do seu projeto ali naquela empresa. E mais importante do que isso, você vai perguntar também em quantas funções essas pessoas se dividem, tá? Porque pode ser 500 colaboradores, mas podem ser, sei lá, só 20 funções, porque 400 colaboradores são auxiliares de produção, entende? Então, você vai ter uma ideia ali da dimensão desse projeto. Então, são números que você precisa ter para construir a sua proposta. Não dá para abrir mão, tá? Você vai perguntar se existe algum processo de RH hoje. Isso é muito importante para saber se você vai partir do zero ou se vai partir de algo que já existe, mas e você aqui ser muito esperta nesse momento de nunca desqualificar o que já existe. Você sempre tem que entrar num discurso de aproveitar as informações, o que já existem, para construir aquilo de maneira estratégica de fato. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Voltou, gente? Eu vi aqui o recado da minha internet, mas me digam se voltou. Tá, voltou. Se existem processos de RH, então, aí você vai perguntar de turnover, como é que está a aquisição de talento, engajamento e performance das equipes. Aí é o momento de você entender se existe, e começar a entrar mais na seara do RH. Enquanto ele for falando, por isso que eu falei que vocês precisam decorar não, vocês precisam internalizar, você precisa estar batendo aqui, assim, ó, pulsando na veia. Quais as soluções que vocês conseguem, quais os problemas vocês conseguem solucionar com as soluções de vocês. Porque enquanto ele for falando de problema, você tem que automaticamente ter uma escutativa, né? De não perder a linha de raciocínio do que ele está falando, mas automaticamente, junto com isso, já ir pensando em formulando do que das suas soluções você pode apresentar para esse cliente para ajudar ele com esse problema. Né? Então, se eu estou com problema na aquisição de talentos, o que do meu rol de serviços e soluções eu posso oferecer para ele para ajudá-lo? Né? Ele está com problema na liderança, eu atuo com alguma questão relacionada à liderança, não tenho nada de RH. Então, eu vou falar sobre os resultados que podem vir, né, de uma implantação de RH. Então, você precisa estar caminhando sempre de forma conjunta, ouvindo o problema e formulando uma solução que você possa oferecer para ele, tá? Qual é a estrutura da empresa hoje é importante, se ela tem mais plantas, se ela não tem, se ela tem uma sede própria ou não tem, se a empresa quer crescer, que objetivos que ela tem, e aí entra uma questão, né, que é bem importante também. O que vocês esperam dessa consultoria de RH? Vocês perceberam que até agora a gente não falou nada ainda. Nós não falamos sobre o nosso trabalho, o que a gente faz, soluções. Eu não ofereci nada, eu não vendi nada, eu não falei nada ainda. Eu estou só fazendo sondagem do cliente. Para quê? Para que no momento que eu fale, eu use todos os argumentos que ele me falou nessa reunião, dos problemas que ele está enfrentando, no meu discurso. Olha, essa questão que tu me trouxe, que você está enfrentando um problema tal, eu consigo te ajudar se a gente implantar tal coisa, se a gente fizer tal processo. Então, você vai fazer um momento da conexão. Ele te fala o problema e você conecta a ação com o problema dele para resolver isso. Então, ele vai pensar, caraca, é isso que eu preciso. Ela vai me ajudar a resolver isso, entende? Mas você não vai conseguir fazer isso se você sair apresentando coisas totalmente desconexas, começar a falar de cargos de salário, de treinamento, e nem é nada disso que ele precisa. Ele vai pensar, vai confundir a cabeça desse cliente, ele não sabe se é isso que ele precisa ou não,
e se isso vai solucionar. Então, até esse momento, a gente não falou nada ainda, a gente só ouviu, tá? E aí, as duas perguntas muito importantes. O que vocês esperam dessa consultoria? E a gente já sabe o que eles estão esperando de nós naquele trabalho. E por que vocês decidiram me chamar? Por que eu como consultora? E aí, essa pergunta, ela originalmente a gente vem de processo de coaching, tá? Por que eu? Basicamente, é essa a lógica. Porque esse é o momento de você fazer. Então, ele vai dizer, não, eu te chamei porque eu vi seus... Pessoal, me dá um minutinho aqui que eu vou tentar desconectar alguns aparelhos aqui para melhorar a conexão. Voltei, gente. Agora eu trabalho numa provedora de internet, eu já sei um pouco dos Paranauê. Voltando, então. Eu estava falando aqui, por que vocês decidiram me amar? Tá? Por que essa pergunta é legal? Porque você já consegue ter um feedback do cliente do porquê que ele escolheu te chamar, o que chamou atenção, o que de você chamou atenção nele. Ah, foi seu conhecimento, foi algo que você postou, foi algo que você falou, o que fez ele te chamar, o que chamou a atenção. Então, você já tem um feedback, você faz ele vender para si mesmo a sua consultoria. É muito legal você ouvir nesse momento, funciona muito bem. E a gente também usa esses argumentos para fechar esse negócio depois, tá? Seguindo, então, você fez todas essas perguntas, finalizou, acabou o desabafo, você já entendeu que não tem mais muito o que esse cliente falar, né? Você já fez todas as perguntas. Aí, então, você já vai ter passado aí de muito mais de meia hora, às vezes 40 minutos de reunião. É o momento de você falar da sua trajetória e experiência. Você não vai dizer, olha, eu sou a Gabriela e tal. Eles já sabem que você é a Gabriela. Você vai dizer, olha, eu quero falar um pouco do que eu já vivi, do que eu já trabalhei, enfim, ou do que eu já estudei, ou do que eu sei, do que eu já fiz, do que eu aprendi. Então, você vai falar da sua trajetória, você vai falar da sua experiência, você construir mais as suas algumas ações, né? Você fez a sua apresentação pessoal, da sua história, tá? Você pode trazer alguns exemplos práticos e resultados que você já alcançou, se for possível ou não. Mas esse é o momento crucial de fechamento do negócio e que muitas vezes a gente acaba, como consultor, tendo medo de fazer. E eu vou falar mais sobre isso no final da aula de hoje, que é será que esse cara aqui não veio aqui, me chamou, está me sondando para eu solucionar o problema dele, depois ele não me contratar? Pô, eu vou dizer aqui o que ele precisa fazer e depois ele não vai me contratar. Eu não vou falar nada, eu vou ficar na minha, eu vou vender a consultoria primeiro. Só que assim, se você não conseguir nesse primeiro contato mostrar que você tem uma caixa de ferramentas, uma caixa de soluções para ajudar esse cliente, ele não vai fechar com você. Você vai pegar algumas questões que ele trouxe de problemas que ele está enfrentando e você vai dizer, olha, talvez para solucionar essa questão específica que você me trouxe, a gente você pudesse fazer tal coisa. O ideal é que fizesse isso. Eu fiz em outra empresa, né? E deu tal resultado. Ou eu tenho acompanhado, para quem não tem experiência, é muito bacana falar isso. Eu tenho acompanhado que o mercado tem feito tal coisa. Então, dentro das minhas soluções, eu trabalho fazendo a implantação disso. Sabe? Porque se você não der ali, se você não... A gente falou sobre isso nas duas últimas aulas. Se você não mostrar valor ali, naquele momento, de forma gratuita ainda, ele pode ficar com dúvida se você é a pessoa certa para resolver esses problemas dele. Pô, então eu vou ter que pagar para ver se essa pessoa consegue me ajudar de fato? Não, você precisa ali
já naquele momento dá aquela injeção assim de ânimo e o cara ficar pensando, pô, é verdade, a gente pode fazer isso, quando é que a gente começa? Vamos lá e tal. Então, algumas coisas você precisa já. A pessoa não vai saber como fazer, não vai ter as suas ferramentas, não vai ter a tua experiência, não vai saber início, meio e fim, né? Você só vai dizer o que precisa ser feito. Olha, se a gente fizer tal coisa, quem sabe a gente implanta sei lá, um plano de cargos e salários, quem sabe a gente faz uma avaliação dessa liderança, quem sabe uma avaliação de desempenho solucione, quem sabe a gente ajusta o teu processo de seleção para trabalhar, sei lá, a tua marca empregadora e atrair mais talentos. Ou se a gente fizer tal coisa, talvez isso, uma pesquisa de clima, a gente consiga entender onde é que está essa insatisfação dos colaboradores, para a gente conseguir trabalhar melhor essa motivação e ser mais assertivo, né? Aí você vai trazendo soluções para o que ele até então não sabe como resolver. E aí ele vai vendo em você a solução para o que ele precisa. Pô, é essa pessoa que tem o que eu preciso, é dela que eu preciso, é essa pessoa que eu preciso contratar. Então, não tenham mentalidade de escassez nesse momento, não fiquem querendo guardar o jogo, porque eles vão usar o que eu falei para resolver e não vão me contratar. Pode acontecer? Pode acontecer, mas nunca vão saber fazer o que você sabe fazer da forma que você faz, tá? E aí é um momento que você vai ficar nessa troca durante um tempo, e aí muitas vezes você precisa também se preparar perguntas que vão fazer. Mas e como é que você trabalha, por exemplo, a questão, uma pergunta que me fizeram no último cliente que eu visitei. Como é que você trabalha a questão do reconhecimento nas empresas? Pô, uma pergunta que não diz nada com nada. Você vai sair respondendo, vai dar uma de boca aberta e responder? Eu nunca respondo de boca aberta. Eu não faço isso. Eu respondo, mas um reconhecimento em que sentido? Você quer falar salário? Não queria só saber de salário, mas como um todo, se tem outras formas além de salário para reconhecer. Aí, tá travando. Deixa eu ver. Voltou, gente? Peço desculpas pela minha conexão, mas tá acima de mim hoje, gente. Voltou. Deixa eu conectar na 5G aqui. Só um minutinho. Deixa eu conectar em outra net aqui. Bom, troquei a internet aqui, vamos ver se melhora, tá? Aí você fez, então, essa apresentação das soluções, do que pode ser feito, porque o que acontece? Você precisa mostrar para esse cliente que é o seu trabalho que vai ajudar ele a resolver aquele problema. Porque pode ser que ele já tenha passado por outras consultoras, pode ser que ele tenha falado com uma consultoria de marketing que diz que vai resolver tudo, pode ser que ele tenha falado com uma consultoria comercial que diz que vai resolver tudo, porque o que mais tem, gente, o que eu percebo muito, assim, é que o que mais tem é consultoria generalista, e eu, de verdade, não entendo como isso acontece. É um consultor comercial que começa a se meter no RH. É um consultor de marketing que começa a se meter no RH e dizer como as pessoas têm que ser contratadas. É surreal, gente, é surreal. Eles vendem a solução completa, né? Eu vou fazer tudo. Então, pode ser que eles já tenham passado por outras consultorias antes deles chegar em você para conversar. Então, se você não mostrar autoridade, se você não mostrar que você tem as soluções para ajudar esse cliente, talvez ele não te contrate e acaba fechando com outro cliente que não vai ajudar ele. Aí você vai falar do seu formato de trabalho. E o formato de trabalho é você que decide. Você vai trabalhar, sei lá, você vai trabalhar full time nesse cliente durante 5 semanas. Você vai trabalhar uma tarde por semana nesse cliente e esse projeto vai levar 6 meses. Você vai trabalhar 2 tardes por semana. Você vai, não sei o que você vai. Esse é o seu formato de trabalho de acordo com a sua disponibilidade.
que você vai apresentar, olha, a minha maneira de trabalhar é essa. Esse é o momento que eu falo o quê? Olha, a minha maneira de trabalhar é o seguinte, eu começo fazendo o diagnóstico, né? Então, eu sempre falo, começo fazendo um diagnóstico para entender se realmente os problemas que você está me trazendo é o que está fazendo as coisas não funcionarem bem aqui dentro, para que eu consiga desenvolver um RH personalizado para o teu negócio, para a tua necessidade, para que a gente consiga direcionar o foco para o que de fato vai fazer a diferença e não para o que é padrão, né? Que às vezes pode não trazer resultado. Eu costumo trabalhar sempre como dupla, né? Preciso de uma pessoa interna para me acompanhar nesse processo. Aí vocês vão decidir se vocês trabalham dessa forma também ou não, ou se vocês vão trabalhar sozinhos, né? E eu costumo vir para a empresa uma tarde por semana. Depois, o restante do trabalho eu faço em home office. A gente mantém contato ao longo da semana para ir trocando ideia e alinhando esse trabalho. E existem alguns pontos de entrega que eu faço para manter vocês alimentados sobre o andamento desse projeto, né? Aí, enfim, você vai falar do seu formato, cada um define o seu, o que achar ideal para a sua disponibilidade de tempo, tá? Aí é o momento de você questionar se vai ter o apoio de alguém interno para a execução desse projeto. Eu não tenho um RH. Beleza, não tem um profissional de RH lá para te apoiar. Mas assim, ó, você vai precisar de um contato interno sempre para pedir informações sobre a empresa. Pode ser um relatório de cargos, pode ser um relatório de salários, pode ser um relatório, sei lá, qualquer informação que você precise, pode ser algum dado que seja histórico, algum fato histórico, algum momento em que a empresa resolveu desligar um monte de gente, sei lá. Então, você precisa de um contato interno. Então, esse é o momento de você entender se vai ter ou não. E se ele disser, não tem ninguém, daí você diz, olha, é importante que tenha, porque eu preciso ter algumas trocas, pedir algumas informações. Eu já trabalhei em formatos em que eu entrei e a diretoria disse, não vai ter ninguém interno te acompanhando, e o que você precisar, você vai pedir para mim. Beleza, é um formato de trabalho, quem vai decidir é o cliente, tá? E aí você também vai fazer a pergunta, assim, na maior cara de pau, fazendo um sorriso, né, de uma forma muito descontraída, se esse cliente tem um teto orçamentário para essa proposta, tá? Quanto é que é a pergunta, assim, de 1 milhão, né? Quanto é que você pensou em investir numa consultoria como essa? Quem é muito esperto, muito esperto, vai te enrolar, vai dizer, olha, isso nem estava previsto no meu orçamento. Imagina, não estava no meu orçamento, mas vou ter que fazer, né? Mas aí você faz aquele jogo assim, pô, não estava previsto, mas está precisando de mim também, né? Aí é o momento de talvez também perguntar se ele já conversou com outros profissionais, né? Você já conversou talvez com outros profissionais também, queria entender um pouco de como está esse cenário. Aí você vai ali naquela maciota, aquele jeitinho, né? Você vai perguntando, porque é óbvio que ele não vai querer te dizer, mas tem clientes que dizem, olha, eu posso investir no máximo. Os meus 2 primeiros clientes eu tive muita sorte, e eles me falaram ali durante a conversa, né? Rapport, gente, usem rapport para eles confiarem essa informação em vocês. Que eles tinham um teto orçamentário de 10 mil para o projeto. Adivinha qual foi a minha proposta? Sei lá, 9 mil e pouco, para não fechar os 10 lá, que ia dar muito na cara. Mas numa construção lá de etapas, de entregas, enfim. Então, se você consegue extrair do cliente quanto ele está disposto a investir, fica muito mais fácil de você precificar. Então, você precisa perguntar, né? Porque principalmente se você vai fazer vaga, tá? Se você vai fazer vaga, ele provavelmente já trabalhou com alguma consultoria de vaga. E aí, às vezes, ele vai falar, eu trabalhei com uma outra empresa, eu trabalho lá onde eu fecho um pacote, né, de vagas e é tanto por vaga, e é assim que funciona. Então, é o momento de você colher informações para formatar a sua proposta, tá? Aí você vai perguntar quem vai ser o responsável por esse projeto na empresa. Por que você precisa perguntar isso? Porque é com essa pessoa que você vai ter trocas e para essa pessoa que você vai reportar o seu trabalho. Então, você finalizou lá o diagnóstico, por exemplo, é para essa pessoa que você vai apresentar. Você precisa saber quem é. Quem é o responsável desse projeto na empresa? Quem é que está tocando isso de verdade?
Você vai combinar uma data para enviar essa proposta com os valores, né? O formato do seu trabalho, enfim. E vai, se você entender assim que é o momento, você vai pedir um feedback sobre a agenda, assim, se fez sentido tudo, aí é o momento de perguntar, olha, de tudo que a gente falou aqui, fez sentido para você o que a gente conversou? Né? Aí ele vai dizer, não, sim, acho que é disso que eu preciso, blá, blá, blá. Ou ele vai dizer, não, não entendi muito bem, mas talvez com a proposta esclareça, aí você sabe que já não foi tão claro assim, no momento de mostrar soluções para ele, e aí você vai pedindo feedback. A gente não pode ter medo de pedir feedback, tá? Porque é a partir desses feedbacks que a gente acaba crescendo mais, tá? Aí é o momento que você vai se despedir, se colocar à disposição para mais informações, para outras dúvidas que eles venham a ter, e você vai ter lá um bando de coisa anotada na sua agenda da pior forma possível, porque você precisa anotar e continuar olhando para esse cliente, é uma função, né? Mas você vai sair de lá com todas as informações que você precisa para formatar essa proposta, tá? Antes de fazer essa proposta, eu até não coloquei essa questão aqui, mas é importante que vocês perguntem, tá? Se esse cliente precisa de uma proposta mais detalhada, ou se você pode mandar o formato padrão de proposta. Por quê? Porque uma proposta mais detalhada é chata pra caramba para fazer, é item por item, eu já vou mostrar para vocês um exemplo aqui, é item por item que você precisa mostrar, é todo o cronograma do projeto, passo a passo que vai ser feito, e muitas vezes você nem sabe se direito se é aquele caminho que você vai seguir mesmo ou não, tá? Então, deixa eu só parar aqui o compartilhamento de tela para eu procurar esse arquivo aqui. A proposta generalista, que é os modelos que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Proposta generalista, vamos abrir aqui. Tcharam! Tá. Proposta generalista está aqui. E proposta completa. Tá. Voltando aqui, então. Tá. Aqui, o meu modelo de proposta. Algumas pessoas já viram esse modelo, outras não. Esse modelo aqui, essa capa, tá? Às vezes não me façam um negócio bagaceiro no Word, tá? Eu vou entregar 3 modelos de proposta aqui que vocês podem enviar, 4 até, dependendo da situação. Deixa eu só admitir o pessoal que está entrando aqui, beleza. Então, eu fiz essa capa aqui, adivinhem onde? Adivinhem onde? Lá no Canva, tá? Então, lá no Canva, você vai fazer a busca lá, capa de relatório, modelo de relatório. Esse aqui foi um modelo que eu criei lá no Canva mesmo, que ele tem essa carinha aqui, tem essas... Enfim, esse é um modelo de relatório que eu peguei pronto lá e adaptei, tá? E criei para o meu modelo. Então, a proposta, consultoria em processos estratégicos de RH. Aí, aqui eu coloco o nome da empresa para que seja personalizado, para mostrar que você fez aquela proposta para aquele cliente de fato, né? Que não é uma proposta padrão que você está enviando. Aí, aqui aí é um formato também que eu fiz lá no Canva, que tem algumas das minhas informações para trazer mais personalização para essa proposta, tá? Aí aqui eu sempre coloco o nome da pessoa responsável pelo projeto, por isso que a gente pergunta lá quem é. No caso aqui era a Juliana. Então, prezada Juliana, lá faz uma introduçãozinha lá, o objetivo do trabalho a ser realizado, que você precisa especificar, tá? O que você vai fazer de fato, né? Aí a realização de diagnóstico organizacional, apoio em ações estratégicas da empresa, apoio à gestão da empresa para definição de diretrizes, enfim, aí aqui vai listando apoio no desenvolvimento e implantação de cultura organizacional, desdobramento da visão de futuro em ações de RH, e você vai escrever isso bem bonitinho, né? Você vai formular bem essa frase, tá?
este é um modelo de proposta generalista, em termos de trabalho a ser realizado. Tem empresas que olham isso aqui e dizem, beleza, é isso que eu preciso. Você não fala, na prática, por que eu gosto deste formato? Porque ele não me deixa, porque ele flexibiliza mais o meu trabalho. Porque no fundo eu falei, o que eu vou fazer, mas eu não falei tipo meio que nada com nada, assim. Falei coisas muito macro, muito superficiais, né? Então, eu consigo ter uma flexibilidade de ajustar o que eu vou fazer nessa empresa de acordo com o resultado do diagnóstico que eu for aplicar, né? E tem empresas que super ok, assim, olha para isso aqui, é isso aqui que eu preciso, vamos fechar, vamos lá, e não estão nem aí. Tem outras empresas que são mais chatas e elas, mas eu achei que ficou muito brando, não entendi direito como é que vai ser as etapas do projeto, aí a gente tem esse outro formato aqui, que vocês já podem ver que é outro formato de proposta. Então, aqui, daquelas frases lá macro, a gente já passa para o desdobramento de etapa por etapa o que vai ser feito. Então, primeira etapa, planejamento e definição das premissas do projeto, definição do escopo e alinhamento de expectativa, apresentação do plano aos gestores, treinamento da equipe interna, a análise dos cargos, começa pela entrevista, depois passa para a descrição, aí a gente vai para a especificação. Então, tá item a item, passo a passo aqui, o que vai ser feito. Então, a gente tem aqui primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, totalmente desdobrada, a gente costuma dizer, tá? Então, tem clientes que vão gostar mais desse formato, porque eles vão ver lá item a item. E essa aqui foi uma proposta que eu tive que refazer 3 vezes, porque a responsável era tão analista ao extremo que ela olhava as vírgulas do que tinha ali. Tudo. Mas tem tal item que não está contemplado, mas tem tal coisinha que eu não vi aqui que a gente conversou. Então, você vai adaptando a preferência desse cliente, tá? Eu gosto desse formato aqui. Qual é a vantagem dos dois formatos? O primeiro, que é esse aqui que vocês vão ter também, que ele é mais generalista, você tem mais flexibilidade de atuação, né? Então, você pode direcionar o trabalho de acordo com o que se for identificar no diagnóstico. A vantagem desse modelo aqui é que tudo que não está contemplado, você vai dizer, olha, mas isso não está contemplado no nosso contrato, a gente pode fazer um adendo contratual. Então, você tem como está muito especificado ali as suas entregas, se ele te pedir qualquer coisa fora disso, fica mais fácil de você fazer uma cobrança a mais ou dizer, olha, não está contemplado nas entregas, mas a gente pode fazer um adendo contratual, vai te custar tanto, né? Então, é as vantagens e as desvantagens de trabalhar com esses dois modelos, tá? Então, como é que ele segue aqui? Da carga horária, tá? Como eu trabalho, tá? O projeto será realizado sob o modelo de escopo fechado. O que é escopo fechado, gente? Eu não trabalho por tempo, eu trabalho pela entrega realizada, pela tarefa feita, pela tarefa concluída. Então, eu não digo, eu trabalho 4 horas por semana. Cara, eu não sei, o cliente não tem noção do que você pode entregar naquelas 4 horas por semana, se isso é muito ou se isso é pouco, entende? Nem você não sabe também se você está começando. Então, como eu não sabia dimensionar bem a quantidade de horas do projeto no início, eu sempre coloquei as minhas propostas com o modelo de escopo fechado, porque e o cliente gosta muito desse modelo, por quê? Porque você garante a entrega. Você garante que você vai entregar, então cria muito mais confiança, tá? Então não tem, eu coloco, não sendo definida a carga horária máxima para execução, tá? Aí depois entra a questão, é óbvio que eu não vou me enfurnar lá e eles não vão me ter à disposição o tempo todo. Aí eu coloco assim, o projeto inclui desenvolvimento de trabalho home office, atendimento via WhatsApp sempre que necessário e encontros semanais, podendo esses serem presenciais ou online, em horários previamente definidos entre a consultora e a empresa contratante, conforme disponibilidade mútua. Então, é aqui que eu restringo. Beleza, eu não estou definindo o máximo de carga horária, mas eu estou dizendo que eu vou estar na empresa de fato
uma tarde por semana. O restante do trabalho eu vou desenvolver home office e vou estar à disposição no WhatsApp. Basicamente isso que eu estou dizendo. Aí eu limito também um pouco a questão, senão eles vão achar que eu vou me mudar para dentro da empresa. Isso não vai acontecer. Você vai definir um prazo para esse projeto. Dificilmente, tá? Você vai conseguir fazer algum projeto, a não ser que seja algo muito pontual, específico, que fuja de 6 meses, tá? Implantação de RH, 6 meses, no mínimo, tá? Cargos e salários, 6 meses. Só se você, eu vou fazer a implantação do processo de recrutamento e seleção, aí sim, você vai medir menos tempo, né? Mas normalmente os projetos que eu faço são 6 meses. Mas eu coloco assim: o que eu coloco? Está previsto para finalizar em 6 meses, mas ele pode ser renovado mensalmente conforme a necessidade do contratante. Então, você já abre essa possibilidade na proposta. Se eu não conseguir fechar em 6 meses, né? Por causa de talvez o contrato. Talvez você não consiga fechar em 6 meses, porque o contratante não disponibilizou recursos, porque surgiram outras coisas, porque você foi redirecionada, e aí você não vai limitar a sua remuneração a esses 6 meses. Você vai dar continuidade nesse contrato para resolver e finalizar todas essas questões, tá? Aí você coloca aqui o valor do investimento mensal. Eu sempre coloco o valor do investimento mensal. Eu nunca... Por exemplo, aqui são 6 meses vezes 3, é 18 mil o valor do projeto. Se eu colocar 18 mil ali de cara, vai assustar esse cliente. Pô, 18 mil, 20 mil, caramba, mas é muito caro esse projeto. Eu não vou colocar. Eu sempre coloco 3 mil reais mensais. E aí já conversa muito com a questão do prazo. 6 meses, 3 mil reais, né? E se tiver que estender, são mais 3 mil reais a cada mês que eu for estender. Então, nunca coloco o valor de projeto fechado. E isso também é importante que vocês entendam, não colocar esse valor de projeto fechado, porque quando você trabalha dessa forma, é bom para o fluxo de caixa do cliente, que às vezes, porque existem consultorias que trabalham assim, é 50-50. E eu comecei trabalhando dessa forma, só me fudi. Que é o quê? Você dá o valor fechado do projeto, e aí você diz 50% para iniciar e 50% na entrega. Só que aí eu recebi um valorzão lá no início, só que às vezes, para eu conseguir finalizar o projeto, levava não 6 meses, levava 7, 8, 9. E aí você se fode no seu fluxo financeiro de caixa, porque você está contando com aquele valor e o dinheiro não entra. Muitas vezes por culpa do cliente, porque ele atrasou o projeto todo, mas você colocou lá no contrato que você vai receber os outros 50% só quando você entregar o projeto. Então, eu não trabalho mais dessa forma. Todas as minhas propostas eu coloco com valor mensal. Eu divido o tempo do projeto ali em valores mensais. Sempre faço dessa forma. Porque aí eu vou recebendo todos os meses, o cliente vai pagando todos os meses, fica bom para as duas partes. E é dessa forma que você começa a conseguir construir uma renda fixa com consultoria. Porque é o que mais todo mundo amedronta muito, novos consultores. Porque você não vai ter projeto sempre, né? Você tem que estar preparada. E como é que você vai fazer quando não tiver projeto e tal? Cara, eu desde que comecei a trabalhar dessa forma, eu nunca baixei os meus rendimentos. Eu nunca fiquei um mês sem ganhar nada, por exemplo. Nunca aconteceu. Porque todos os meses eu estou recebendo dos meus clientes. E é confortável para eles também. Por quê? Porque você dá a margem de confiança de que, beleza, eu vou pagar um mês para essa pessoa, mas depois, se eu quiser cancelar por algum motivo ou outro, enfim, eu tenho essa margem dentro do contrato, dentro da proposta. Então, você está recebendo todos os meses de um cliente, de outro cliente, daqui a pouco você está com uma renda fixa de 20 mil, de 10 mil, você está recebendo todos os meses, trabalhando muito menos do que você trabalha numa empresa, entende? Então, essa é a estratégia de remuneração que eu utilizo, porque eu sei que todos os meses eu vou ter aquela renda fixa. Mas aí eu vou precisar, aí se tiver um cliente encerrando, aí você já precisa começar a procurar outro cliente, né? Dentro para ir alimentando essa carteira e não ter grandes perdas, tá? Eu cobro reembolso quilometragem sempre, tá? Para me deslocar até a empresa, eu sempre cobro. Se tiver estadia, se tiver qualquer coisa contemplada, eu também já coloco uma questão aqui, contemplo, né?
E nas considerações gerais, eu sempre coloco que todas as informações são sigilosas, né? Enfim, tudo que a gente conversou vai ficar sob sigilo, porque é um item que eles normalmente costumam pedir, tá? Essa aqui é a proposta, não é o modelo de contrato, tá? O modelo de contrato a gente vai falar em outra aula. Esse aqui é só um modelo de proposta, que nesse aqui é mais abrangente, mais macro. Nesse modelo aqui, ele é mais desdobrado, tá? Então, são duas opções de acordo com o que o seu cliente pode pedir. São formatos que você pode usar, são todos que eu utilizo até hoje e funcionam muito, muito bem. Qual é a outra opção que eu vou dar para vocês? Que aí é assim, o momento da gente subir um pouco o nível, né? E dar uma impressionada maior nesse cliente, porque vem de um formato do que grandes consultorias fazem, que é este formato aqui que eu vou disponibilizar o modelo para vocês. Que é a apresentação de vendas para consultores, tá? Vocês podem ver, isso é uma outra coisa, vocês estão formulando o site e tal, eu até estava pesquisando sobre isso essa semana, que todo este arquivo está na cor azul. Então, por quê? Quando vocês forem definir o padrão de cores que vocês vão utilizar no logo, no site, nos materiais de vocês, façam pesquisa de marketing de cores, porque cada cor transmite uma mensagem para esse cliente, tá? Por exemplo, se eu for usar verde, verde está mais relacionado a questões da saúde. Então, se vocês forem olhar normalmente arquivos, sites, documentos de consultoria, eles vêm com essa padronagem do azul escuro, porque o azul escuro dentro do marketing de cores é o que transmite confiança, seriedade, né? Então, todo esse arquivo está formatado dessa cor, meu site também eu fiz todo dessa cor. Então, vocês podem trabalhar, claro, com a paleta de cores que vocês quiserem, mas façam pesquisa de marketing de cores, porque isso conversa com o inconsciente dos nossos clientes e a gente precisa, como é que eu vou dizer, não deixar nenhuma ponta solta, tá? Então, você não vai fazer uma apresentação toda colorida, toda esquisita, se você quer passar seriedade, confiança, autoridade. Então, por isso que normalmente consultorias usam esse tom de azul, tá? Então, nesse formato aqui que eu vou disponibilizar para vocês em modelo editável para vocês usar, tem uma apresentação que é o formato padrão de grandes consultorias do mercado utilizam, tá? Volta a questão da história sobre nós, fundação, né? Toda essa apresentação, portfólio de clientes, se você tiver. De novo, tá? Não confundam isso aqui com o portfólio que a gente criou. Isso aqui é uma proposta. A gente pega muita informação desse portfólio e traz para a proposta para a gente, de novo, bater na questão de que nós somos autoridade, tá? Portfólio de cliente. Vocês vão ver vários slides repetidos aqui, porque para vocês escolherem que formato vocês vão utilizar, tá? Então, tem depoimento de cliente que vocês podem trazer, tem em formatos diferentes aqui. Tem a questão da apresentação da equipe, né? Ó, tem vários depoimentos aqui, tem uma frase de impacto que você pode utilizar. Você pode falar dos seus números aqui, do que você já fez, né? O que não fez. Você pode apresentar seu time, se você trabalha com uma dupla, se você trabalha com mais pessoas, senão você simplesmente ignora isso aqui, né? Que é a apresentação do time. Seguindo aqui sobre o projeto. Aí é o momento que você vai apresentar o que queremos resolver. O que você vai resolver através do seu trabalho. Você não vai chegar dizendo que você vai implantar tal coisa. Você vai chegar apresentando o que é dentro dessa proposta, precisa estar contemplado o que você vai resolver através desse projeto. Então, a gente sempre começa por aí. Lembra falando lá do porquê, né? Porquê, como e o quê. A estrutura de comunicação do Simon Sinek. Aqui, então, você vai apresentar as etapas do projeto de forma mais macro, tá? Você não vai desdobrar tanto assim. Vai apresentar aqui para ele ter uma ideia de como esse projeto vai caminhar, onde começa, onde termina, quais são as etapas, para onde vai, né? Tem vários modelos aqui de etapas do projeto para vocês utilizarem. A descrição dessas etapas, tá? Que se vocês quiserem aprofundar, então,
Aqui você apresentou etapa 1, 2, 3 e 4, né? De forma mais macro. Aqui você pode desdobrar ela se fizer sentido, se o cliente quiser, tá? Se você quiser fazer isso de forma bem completa. Você vai aqui colocar quais são as entregas, o que está incluso, o que não está incluso nessa consultoria, um pouco de cada etapa, o cronograma do projeto numa previsão de entregas por data, em que data você vai estar iniciando cada uma das etapas desse projeto, para ele ter uma ideia de quando isso começa, de quando isso vai ser entregue, tá? Vários formatos diferentes aqui de cronograma do projeto. Pode ser... Esse aqui é um modelo que eu vou disponibilizar para vocês também, não hoje, na aula de hoje, mas é um cronograma de projeto muito bacana, que super funciona com os clientes, eles gostam, para eles irem acompanhando o projeto também. Quem vai ser a equipe desse projeto, no caso de vocês não trabalharem sozinhos por algum motivo, a metodologia que vocês vão utilizar, se vocês quiserem falar sobre isso. Concorrente, vocês não vão falar. Em alguns casos, isso aqui é meio padrão, assim, mas eu nunca usei isso com nenhum. Para mim, eu não tenho concorrência, entendeu? Eu não estou preocupada se ele falou com 2 ou 3 consultorias. Eu vou me preocupar com o meu projeto, com a minha entrega. Não vou ficar me preocupando com outro ou falando mal do concorrente, muito menos, né? Então, eu não uso isso aqui. Mas aqui ele está trazendo no sentido de análise do concorrente da empresa, não dos meus concorrentes como consultoria. E aí entra a questão de preços, né? Valor total do projeto, aqui desdobrado. Se ele pagar antecipado, aí você vai falar um pouco das condições, né? Que você pode oferecer, que é parcelar, ou ele pode pagar tudo à vista, enfim, você vai criar as condições aqui que fazem sentido. A proposta, então, de ser em 10 vezes, né? Que isso aqui é a questão da mensalidade. Eu nunca trago valor de projeto fechado, já falei para você, se eu trago dessa forma aqui, que é o valor parcelado e bem pequenininho o valor do projeto. Olha eu apontando na tela, bem louca, né? Enfiando o dedo na tela. Eu sempre trago ele pequenininho aqui embaixo, e aí esses gráficos, se fizer sentido vocês utilizarem por algum motivo ou não, para fomentar, enfim, uma forma de convencer. Então, esse é o final do projeto, tá? Então, aqui tem um pouco das responsabilidades de cada uma das partes também, e um muito obrigada. Isso aqui é um modelo de proposta que super funciona com PJ, empresas, tá? Se você, por exemplo, decidir fazer análise de currículo, reposição de profissionais no mercado, se você decidir atender qualquer coisa que for relacionada à pessoa física, tá? Você vai utilizar este formato aqui, que é outro que eu vou disponibilizar também para vocês. É uma apresentação pessoal, que também é um pouco parecida com o portfólio, mas você vai fazer mais voltado à venda. Um pouco sobre mim, porque aí, quando você trabalha com pessoa física, você precisa se vender quase como uma mentora para essa pessoa. Você pode mentorar e ajudar essa pessoa no desafio que ela está enfrentando na carreira, ou no momento que ela está, né? Então, você precisa se vender um pouco sobre isso. Então, números que falam sobre mim, as tuas habilidades, talvez... por que a gente fala aqui habilidades? Porque talvez você tenha uma habilidade hoje que outra pessoa não tem, queira aprender com você, entende? Então, esse é o momento de você trazer um pouco mais do que você é expert. Então, se tem alguém querendo desenvolver tal coisa e você tem essa habilidade, ela vai ver, beleza, ela tem essa habilidade, eu vou poder contar com ela para me ensinar, tá? Trabalhos recentes que você possa ter feito. Isso não envolve só experiência em empresa, qualquer coisa que você possa ter feito, algum projeto, qualquer coisa que faça sentido, assim, para eles verem que a tua experiência, né? Trabalhos recentes, a sua ideologia, seus valores, né? Aqui a gente costuma falar de frases de impacto também. Algum reconhecimento que você recebeu, algum prêmio, né? Coisas do tipo. Não tenha nenhum, mas super gostaria, então eu não uso esse slide, né? Os valores do seu trabalho, o teu histórico profissional, para eles verem um pouco da sua trajetória, do que você já fez, enfim. Em datas também, né? Isso aqui é um depoimento de uma pessoa, um colega de trabalho, por exemplo. Então, a gente que às vezes não tem clientes, é bacana a gente pegar essas questões de antigos chefes ou de colegas. Como foi teu desenvolvimento profissional, se você cresceu na carreira, o que você já fez, o que você já estudou, enfim, no que você se formou.
um pouco mais sobre você, se você quiser adicionar alguma coisa. E aí entra uma questão, a forma com que você trabalha também, os seus formatos, palavras que te descrevem, a forma com que você pensa. Isso aqui você vai escolher, vai escolher de fato o que você vai apresentar. E aí entra a tabela de preços, tá? Por quê? Porque dentro da... Por que eu falo de tabela de preços? Porque pessoa física, você pode fazer um combo, por exemplo. Você pode oferecer um combo, daqui a pouco você, sei lá, você coloca lá, primeiro serviço, análise de currículo, tanto, análise de posicionamento no LinkedIn, tanto, avaliação de perfil comportamental, tanto, né? Aí você pode fazer uma oferta no final aqui de talvez oferecer um combo disso, né? No final e de alguma forma específica, assim, né? Então, quando a gente faz oferta para pessoa física, como ele pode estar precisando de várias coisas diferentes e você pode fazer vendas combinadas, né? É bacana você trabalhar com tabela de preços. Então, eu sempre prefiro que utilizem esse modelo aqui para enviar a proposta de trabalho para a pessoa física, tá? Canais de contato, enfim, tá? Já são 10h12 aqui. Deixa eu ver como é que tá o chat. Fazer uma apresentação que mais parece para pré não dá. Sim. Eu estava pesquisando sobre psicologia das cores no Google, tem bastante informação. Sim, tem bastante informação lá, é bem fácil de achar. A precificação depende muito também de cada região. Então, gente, sobre a questão de precificação, tá? Eu estou desenvolvendo uma questão, a gente não vai dar tempo de falar hoje, mas vou explicar por quê, tá? Eu estou desenvolvendo uma planilha, e eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês verem que é real, onde a gente vai calcular a precificação das nossas consultorias de acordo com algumas variáveis. Por quê? Essa questão da precificação ela é muito subjetiva. Eu dizer que eu cobro 3 mil aqui pode ser muito para qualquer outra região, pode ser muito para um determinado cliente, entende? Pode ser muito para alguém que está começando, né? Então, existem vários fatores que você precisa considerar no momento de calcular esse preço final que você vai oferecer, além das informações que você coletou, tá? Então, eu estou desenvolvendo uma planilha onde a gente vai alimentar informações de custo e vai ter uma calculadora aqui para a gente chegar num valor que faça sentido de consultoria para a gente colocar. E aí, na aula que vem, eu vou aprofundar a questão do cálculo da consultoria para disponibilizar essa ferramenta para vocês não terem mais dúvidas sobre isso. Isso vai incluir análise de concorrência, preços do mercado, e também o tipo de trabalho que você vai estar realizando, porque um trabalho de implantação completa de um RH é diferente de você fazer uma análise de currículo. E tudo é precificação, tudo você precisa definir um valor que faça sentido. Então, a gente vai desdobrar um pouco mais isso na próxima aula, porque vai ocupar uma aula inteira e talvez até mais uma, porque é o que mais gera dúvida. Por isso que eu estou desenvolvendo essa ferramenta aqui, para que fique menos subjetiva essa questão da precificação e não fique muito no achômetro e vocês acertem o máximo possível, tá? Eu vou perguntar agora para vocês, deixa eu encerrar aqui, se alguém tem pergunta sobre o que a gente falou hoje da reunião, da apresentação. Pera, 2 minutinhos para eu falar de 2 coisas importantes que eu esqueci, que são muito importantes de fato, que a gente vai encontrar. A primeira delas é... Já falei sobre não ter medo de apresentar soluções já nessa primeira reunião, com medo que eles usem essas ideias e não te contratem, tá? Pode ser, inclusive, eu não lembro agora se foi a Daniela, não sei se ela está aqui na aula, mas teve uma aluna minha que me procurou, que passou por essa situação. Pode ser que no momento que você entre nessa reunião, você se depare com uma outra consultoria neste momento da reunião, que já esteja dentro dessa empresa, que já está lá mofando, que já lá está há 1 ano, às vezes 2 anos, né? Uma consultoria de marketing, uma consultoria comercial, uma consultoria de planejamento estratégico. E aí talvez você vá entrar nessa reunião junto com outra consultoria. E é comum que a gente entre numa arena de debate, porque muitas vezes essa consultoria não quer o seu trabalho ali, porque ela quer continuar sozinha,
é aquele tipo de consultoria que fica sugando a empresa por anos e anos e anos e nunca sai da empresa, que eu acho péssimo. Mas muitas vezes acontece. Então, vai acontecer de você entrar lá e ver uma consultoria que às vezes vai desfazer o seu trabalho, que vai dizer que não, isso não funciona, que vai dizer que não é bem assim, que vai dizer que faria de outra forma. Então, você precisa estar preparado para enfrentar essas situações também. Como é que você vai enfrentar? Você é uma especialista na área. Se a consultoria que está ali não é uma consultoria de RH, e provavelmente não é, porque senão você não estaria sendo contatada, você vai mostrar, beleza, você entende lá do seu campinho que é marketing, mas de RH eu entendo. Eu sou autoridade aqui em RH, eu sei o resultado que isso vai gerar, eu já fiz, isso deu certo. Da forma mais educada e ética possível, mas vai acontecer e você precisa demonstrar seu valor e se posicionar nesse momento. Então, estejam prontas para enfrentar esse tipo de situação, tá? A outra situação que eu já enfrentei, é uma das piores, é que normalmente quando a gente trabalha com pequenas e médias empresas, elas são geridas por família, às vezes é um casal, às vezes é mesmo dois sócios, né? E ela tá aí, ó, já se pronunciou. E o que acontece? Quando existe uma sociedade nessa empresa, normalmente é só uma das partes que quer o seu trabalho ali e a outra não quer. Então, você vai para a reunião com os diretores, um quer o seu trabalho ali, defende, o outro não quer. E aí, muitas vezes, esse diretor que não quer vai te sabatinar, ele vai pegar pesado com você, e é uma forma que eles têm de te testar, de fato, para ver se você fica firme, para ver se você, de fato, consegue entregar o que ele está querendo, para ver se você consegue desenvolver confiança nesse que acaba ficando um pouco com o pé atrás. Então, vocês também precisam esperar por isso, não é porque vocês foram convidados para uma agenda que todos ali estão felizes em te ver. Muitas vezes não vai acontecer, e mesmo assim você precisa se manter firme e muitas vezes até direcionar talvez um pouco mais a conversa àquele que esteja querendo te contratar. Mas normalmente o que eles acabam fazendo? O diretor que quer te contratar te chama ali para ver se você, através do seu discurso, consegue convencer o diretor que não quer. Por quê? Porque ele já gastou os argumentos todos dele, não sabe mais o que falar para ele entender que precisa ter RH na empresa. Então, você vai ter que enfrentar essas situações, essa discordância, muitas vezes, da gestão, entrar nesse meio. Nunca perdi um projeto porque uma das partes não queria, mas acaba ficando um trabalho um pouco mais truncado, tá? A Daniela está dizendo ali, está atuando em uma empresa que os sócios são pai, mãe, filho e 3 filhos. Bastante complicado. Assim, ó, se a gente não gosta de trabalhar com empresas familiares, você tem que sair de segmentos de pequenas e médias empresas. Tem como fugir disso. Ou você trabalha numa super empresa, ou você vai trabalhar com pessoa física, porque, no mais, eu estou atendendo uma empresa agora que são 2 sócios, bem legal a história, assim, é da família de um cara e o outro sócio, ele veio crescendo dentro da empresa e comprou uma parte da empresa. Mas ainda tem influência do pai que criou, é uma confusão, sempre tem a questão familiar envolvida, tá? Então, a gente precisa saber que vai enfrentar essas questões. Eu, por exemplo, tenho uma empresa que eu estou atendendo agora, que o casal, a mulher me contratou, o cara queria assim, ó, entrou com os 2 pés em cima de mim na primeira reunião, foi bem tenso, tipo assim, no sentido de dizer, beleza, mas onde é que tu já fez isso? Quem é tu para estar me falando isso? E eu tive que ficar firme, e como eu fiquei firme, ele disse para Simone, pode contratar, porque nessa eu acreditei. Eu achei que tinha sido horrível, e ele estava só me testando, né? E agora eles estão se separando. E aí, imagina, então são todas essas questões familiares que a gente precisa estar lidando o tempo todo e estar pronto para lidar com isso, tá? Eu vou abrir para perguntas agora, uns 10 minutinhos, para a gente não se estender tanto, tá? Então, podem abrir aqui, ou enfim, o que vocês quiserem. Gabi, eu tenho uma pergunta para fazer, simples. Não Quando estou você não está me ouvindo? E agora, está me ouvindo? Não? Eu ouço, eu ouço. Espera. Eu estou ouvindo normal. Pode falar, Gi. Agora Eu gostei aqui. tá.
É uma pergunta simples, é quando você estava falando da questão da cor da proposta, do azul, né? Eu entendi o contexto que você estava falando, mas eu só não entendi se deve-se usar o azul independente da cor da sua identidade visual. Não, é que o que acontece? Tudo precisa conversar, tá? Se você pesquisar um pouco mais sobre marketing das cores, você vai ver, é muito do que você transmitir. Existe uma paleta toda de cores, né? Que você pode utilizar para fazer essas propostas. O mais utilizado, o mais comum, que mais passa credibilidade, assim, é a questão desse azul marinho. Você mais e você vai ver isso no marketing lá. Mas você pode utilizar o seu logo, talvez seja totalmente diferente disso, e você integrar ele neste modelo de apresentação de alguma forma, tá? Então, não é que você precise ter tudo dessa cor. Você pode ter um logo do seu agrado lá, mas, assim, quanto mais estiver conversando, quanto mais fique harmonioso, melhor, né? Visualmente falando. Tá. Porque a minha é lilás, né? Não tem nada a ver com azul, mas eu até me lembrei que quando eu fiz o estudo da minha identidade visual, a primeira proposta que a pessoa me enviou foi azul, justamente por ser muito comum da área de treinamento, de educação, de ensino também, né? Por ter consultoria de treinamento, enfim. Só que eu achei muito sério para quem eu sou, né? Para o meu jeito do dia a dia e tal. Então, assim, eu não me identifiquei. Aí acabou ficando um lilás, assim, um rosa. Mas se você for ver, a Lilás está numa paleta que cria uma imagem super bacana também. Tá? Sim, aí eu tô pensando assim, O porque azul, mas não é o azul, entende? dá para puxar, né? Assim, agora Mas eu não é entendi. o verde, por exemplo, né? É, Não é o rosa, né? Uma coisa muito assim que sai do mundo executivo, né? Mais profissional, eu diria, em eu termos. acho assim que usar de repente, porque, por exemplo, você foi mostrando alguns slides que o fundo é branco, mas tem uma parte azul. Eu acho que isso é bacana, né? Essa confiança, isso que vai gerando inconscientemente dentro da proposta que você quis dizer. Exato, Né? exatamente. Tá ótimo. É porque até hoje a gente sabe que isso faz diferença, né? E sempre tem caramba, será que eu estou no caminho certo, né? Mas Sim. beleza, era só simples, é Não, simples, mas mas se você dá uma pesquisada, eu li sobre o Lilás, que eu estava definindo as cores do meu site agora, e o Lilás também traz uma ideia super bacana. Você vai dar uma olhada lá, porque está nesses tons do azul, tá? tá Gabi, ótimo. Obrigada. Travou aqui para mim. Travou para mais alguém? O PC dela que travou, gente. Olha lá no grupo. Travou aqui, geral. É o computador dela que reiniciou, na verdade, né? Gente, vocês viram lá no grupo, no nosso grupo, travou total. Não sei se ela vai Então, falar. ela está falando aqui no grupo para a gente colocar as perguntas lá para ela responder, para não travar todo mundo aqui que o computador dela acho que está reiniciando. Aí ela pediu para colocar as perguntas lá no grupo para ela responder. Ah, joia, não tô vendo. Valeu.
Gente, sobre a gravação da aula, foi feita na nuvem, tá? Ela acabou de avisar aqui. Pessoal, então eu acho que já terminou, né? Acho também. Pois é, eu vou sair, gente. Um beijo, boa noite para vocês, tá? Beijo a todas, boa noite, tchau, tchau.